Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na comemoração dos 150 anos. E o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós estamos aqui nas instruções dos Espíritos, já tivemos a instrução do Espírito Luís, e agora nós estamos na instrução do Espírito Erasto, em 1862. Aliás, é bem oportuno, porque diz respeito à época que aconteceu, que ele deu a mensagem, que o Erasto deu a mensagem, e à nossa época também, a todas as épocas da história da humanidade. Porque nós vamos ter durante toda a história da humanidade aqueles que vêm, falam, acham, falam que são o Cristo, eu vim trazer a palavra do Cristo, eu sou o profeta, etc, etc, como a Sandra havia falado a semana passada, e na verdade, com o nosso bom senso, com o nosso estudo, nós vamos observando quem são os falsos cristos e os falsos profetas. E na verdade, o que acontece é o seguinte, muitas vezes, pela nossa infantilidade, pela nossa fragilidade interna, porque muitas vezes nós estamos com uma fragilidade interna e nós temos aquela fragilidade e nós precisamos de alguém que venha amparar. E muitas vezes esse amparo pode vir de alguém que vem com más intenções e tudo mais. E o Erasto, ele traz aqui duas mensagens muito importantes, que a Sandra começou a semana passada, que fala os caracteres do verdadeiro profeta. E mais adiante ele continua com uma outra mensagem chamada os falsos profetas da erraticidade. Então ele diz assim, ele vem com os falsos profetas, aqueles que nós convivemos no dia a dia, na Terra, no planeta, né? Materiais, esses falsos profetas materiais, e aqueles falsos profetas da erraticidade, que todo mundo deve saber, que a erraticidade é o local onde os espíritos ficam entre as encarnações. Enquanto eles não reencarnam, eles ficam num espaço chamado erraticidade. Então, ele diz respeito aos dois lados. Isso que é interessante da mensagem de Erasto. Como você deve proceder na Terra e como você deve proceder com relação àquele falso profeta do plano espiritual. E aos espíritos, os benfeitores no plano espiritual. Aqueles que estão aqui na Terra, que falam em nome de Jesus, que falam em nome dos profetas, que sabem muito de cor, muitas vezes, as escrituras, mas se aproveitam da nossa fragilidade e, como o canto da sereia, todo mundo deve lembrar lá do canto da sereia, o que elas fazem, as sereias? As sereias, com o canto delas, elas nos encantam. E lá na Odisseia de Ulisses, lá o que acontece com ele? Ele pede para ser até amarrado ao barco. Para quê? Para que ao passar pela Ilha das Sereias, ele não se deixe levar para essas sereias. Então, o Erasto, o que ele faz aqui? Ele faz com que nós estejamos dentro do barco, amarrados ao barco, para que nós não caiamos no conto da sereia, para que nós não entremos nessa coisa bonita e que às vezes atrasa a nossa evolução espiritual, faz com que a gente fique marcando passo com alguém que na verdade nem é sério. Então ela começou falando, ele fez algumas considerações sobre o falso profeta, falou sobre a moral, falou sobre os discursos, a gravidade dos discursos, porque os falsos profetas, eles não vêm somente, não são só aqueles falsos profetas que não causam tanto problema, que a gente atrasa um pouco, mas depois a gente recupera na corrida, vamos dizer assim. Existem graus diferentes de falsos profetas que fazem com que a gente cometa até atos muito graves. Então é um problema grave, não é um problema assim, eu consegui me desvencilhar, eu fiquei um tempo ouvindo e aí acabei conseguindo me desvencilhar. Muito bem, até acontece isso, mas existem problemas graves que a gente deve levar em consideração. Então ele continua aqui a mensagem. Vou continuar a partir de onde a Sandra já havia lido e havia comentado. Então ele diz assim, outra consideração a fazer
é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus, agora ele está falando sobre os verdadeiros missionários, ele começou falando dos falsos profetas, ele volta a falar dos verdadeiros missionários, para a gente poder criar esse exemplo, essa base, para poder entender o que é falso, o que é verdadeiro, e chamar a nossa consciência à razão, para que nós tenhamos o bom senso de entender e de fazer uma distinção entre o que é falso profeta, falso Cristo, falso profeta, e o verdadeiro missionário. E ele diz assim: outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Você sabe que a Sandra falou isso a semana passada, e é a pura verdade. Nós temos que pensar bastante nisso, naquilo que ela falou a semana passada. Ficou gravado na minha cabeça. O que é que o verdadeiro profeta, ele tem uma autoridade legitimada. Ele tem uma autoridade moral e uma autoridade legitimada. Porque ele é circundado por bons espíritos, porque ele é circundado por espíritos do mais alto, pelo próprio pensamento, pela própria onda mental dele, ele atrai esses espíritos para perto dele e faz com o quê? Faz com que ele tenha uma autoridade moral. Nós podemos citar o exemplo de vários. Chico Xavier, que é um missionário. Nós tivemos missionários ao longo da história da humanidade, São Luís, São Francisco de Assis, que foram missionários, espíritos que vieram, reencarnaram e mostraram através do exemplo ao verdadeiro missionário do Cristo. O verdadeiro trabalhador que vem trabalhar em benefício do próximo, que vem trazer aquele amor que o Cristo fala. Amai-vos uns aos outros, como aquela mensagem belíssima que o Chico tem, que é fácil da gente achar na internet, que ele fala o amor verdadeiro pelo Cristo. Não, amai-vos uns aos outros, que ele fala que o importante que ele colocaria como o básico, o basilar da religião, amai-vos uns aos outros. A palavra do Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aquele amor verdadeiro, aquele amor puro que nós sentimos. Nós sentimos isso quando nós estamos na presença desses verdadeiros missionários. E aí ele continua aqui. Os primeiros missionários. O Edivão. Lembra também que a nossa doutora já foi condecorada missionária há mais de 10 anos atrás. 12 anos Ele está lembrando da doutora Marlene também, da condecoração de missionária, da condecoração. Então, isso nós sentimos na pessoa. São pessoas que trazem um conforto espiritual para nós. Quando nós chegamos perto de uma pessoa e temos conforto espiritual, isso vem a ser o verdadeiro missionário. E ele diz aqui assim: os verdadeiros profetas, os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo. E, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas que aceitaram as suas imposturas. Esses que se apresentam como o Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e verificareis que lhes faltam sobretudo as qualidades distintivas do Cristo. A humildade, a caridade, a caridade, enquanto lhes sobram o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Nota ainda que neste momento existem em diversos países muitos pretensos cristos, como há também numerosos pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certo
de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certo de que uma terrível justiça os espera. Toda vez que eu leio essa mensagem do Erasto, toda vez que eu abro o meu evangelho, eu me lembro de um caso muito grave que aconteceu no planeta, entre outros. No ano de 1978, para nós observarmos como é importante nós tomarmos cuidado. E como é importante aprendermos a distinguir os falsos profetas. E nos fixarmos no trabalho. Fixarmos o nosso pensamento com o plano espiritual superior. No ano de 1978, na Guiana, apareceu um missionário, que ele se dizia missionário, chamado Jim Jones. Esse Jim Jones, ele reuniu numa comunidade chamada de Templo dos Povos, ele reuniu mais de 900 pessoas. Houve inúmeros abusos, até repórteres foram assassinados, que foram fazer as matérias, e que ele levou a uma loucura tão grande, que culminou na morte de mais de 950 pessoas por suicídio. 950 pessoas se suicidaram, tomaram suco com cianureto, muitos deles não queriam tomar e foram obrigados, centenas de crianças morreram. E por conta do quê? Por conta de alguém que vem e se diz missionário, e se diz profeta, e se diz... Olha a gravidade. Então ele fala aqui, o Erasto, ele fala em 1861, em 1862, pouco antes do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele chama a atenção para esses que vêm na Terra. Ele fala em mudanças. O planeta, o que está acontecendo no planeta? Estão acontecendo mudanças, ele diz aqui, no final, né? Desconfiai porque muitos impostores se apresentarão. Ele fala ele fala em mudança no planeta. Ele fala em mudanças no planeta logo no começo Então nós temos graus diferentes desses falsos profetas que nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos, como nos disse Jesus, ser mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente. Então nós precisamos estar prudentes com relação àqueles que vêm com aquelas promessas, com aquelas coisas assim mirabolantes. Nós vamos às livrarias. Eu sou uma pessoa que eu trabalho perto de uma livraria grande, então eu estou sempre andando por lá observando. Eu vejo prateleiras e prateleiras e prateleiras de livros de autoajuda, de pessoas que escrevem, e as pessoas que na verdade muitas vezes não estão ajudando muito, mas estão levando as pessoas à confusão mental. E essa confusão mental, eu não estou julgando as pessoas que falam absolutamente sobre as pessoas que escrevem livros de autoajuda. Não é esse o meu objetivo, mas eu digo que existe em grande quantidade, e em grande quantidade confundem também as pessoas, acabam confundindo a mente das pessoas, fazendo com que elas tenham uma vida confusa, porque ela lê uma coisa aqui, ela lê outra coisa ali, ela frequenta um lugar aqui, ela frequenta um lugar ali, e aquele momento que ela deixa de frequentar, que ela passa para outro lugar, que ela pula para cá, que ela pula para cá, e esse salto de religião em religião faz com que a pessoa também tenha essa confusão mental, de doutrina em doutrina, de filosofia em filosofia, faz com que a pessoa receba um monte de informações e acabe confundindo a cabeça dela. Então a gente precisa ficar atento com relação a isso, atentos com relação aos falsos profetas da terra, aqueles que se apresentam na terra, e os da erraticidade, como ele continua na mensagem aqui, os falsos profetas da erraticidade. Porque ele diz assim, eu vou ler uns pedaços e depois eu vou fazer alguns comentários. Os falsos profetas da erraticidade. Como eu havia falado lá no começo, a erraticidade
é o local onde os espíritos ficam antes de reencarnar. Eles vão para um local chamado erraticidade, que são os postos de socorro, os que andam pela terra, enfim. É aquela situação que ele se encontra antes de reencarnar. Aonde ele está antes de reencarnar, os espíritos chamam de erraticidade. Nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na codificação. É só a gente procurar lá, colocar lá erraticidade, que nós vamos encontrar explicações bem claras, Allan Kardec, sobre todo esse espaço da erraticidade. E sobre espíritos errantes, enfim. E nós vamos entender certamente. Mas vamos entender que é onde o espírito está esperando para reencarnar. É a erraticidade. Então o Erasto, numa mensagem, ele diz aqui, discípulo de São Paulo, né, o tradutor, Herculano Pires diz que ele é o discípulo de São Paulo. Em 1862, ele continua a mensagem dele, os falsos profetas da erraticidade. Então ele diz assim, agora já no plano espiritual, os falsos profetas já no plano espiritual, que diz respeito a quê? A nossa prática dentro do centro espírita. Aí nós vamos ter que ficar atentos dentro dos nossos trabalhos e daquelas mensagens que nós recebemos. Aí, atentos novamente. Observando a gravidade, observando os discursos, a literatura, a música, a arte e tudo aquilo que diz respeito à comunicação dos espíritos com os encarnados. E o Erasto diz assim, os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos, que fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho da emancipação da humanidade, infringindo-lhes os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Então ele já dá uma dica aqui de como são esses espíritos, que ignorantes, obviamente, que estão a caminho da luz, que são espíritos que estão evoluindo também, que um dia vão deixar essa condição de espíritos errantes, que trazem ainda essas mensagens. Não trazem mensagens sérias, fazem com que as pessoas percam o seu tempo. Porque os espíritos sérios, eles se comunicam como? Eles não perdem tempo, em primeiro lugar. Você não vai ver um espírito sério chegando lá e ficando blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Não, ele vem, ele dá a comunicação dele, ponto final, é assim. Não ficam também com bajulações, eles não ficam bajulando as pessoas, não ficam atendendo aos nossos pedidos grotescos, vamos dizer assim. Eu quero trazer de volta meu namorado, minha namorada, eu quero mandar embora meu marido, eu quero fazer esse tipo de coisa. Coisas grosseiras. Isso eles não se prestam a isso. Por favor, quando o espírito se presta a isso, é bom a gente ficar alerta. Nós levantarmos já uma antena e ficarmos alertas. Por quê? Porque esse espírito, ele traz na comunicação dele já faz na comunicação dele uma comunicação que vem para quê? Vem para confundir, não para esclarecer. Tudo que vem para confundir, não para esclarecer, é bom a gente ficar alerta. Porque os espíritos vêm, nós temos, na nossa prática, na educação mediúnica, nós temos os espíritos sofredores, nós temos aqueles espíritos ignorantes que são momentaneamente ignorantes,
eles vêm, eles dão a comunicação deles, eles são acolhidos pela casa, pelos espíritos superiores da casa, são levados para os hospitais, para as clínicas psiquiátricas, são levados para os postos de socorro, e lá eles são tratados, e muitos deles não sabem nem da própria condição, onde eles se encontram, como eles se encontram, que desencarnaram, se desencarnaram, se não desencarnaram, não sabem da própria condição deles, e são levados também, são tratados. Se é possível esclarecê-los ali, na mesa, como acontece nas salas da educação mediúnica, ótimo, mas muitas vezes eles estão envolvidos com vinganças e tudo mais, e você não consegue naquele momento, isso os médiuns esclarecedores sabem dessa condição. Então, sabem do que eu estou falando, e o próprio médium lá que está dando a passividade, os médiuns psicofônicos, eles sabem também que eles sabem o que acontece. Porque a gente está ali e, de certa forma, consciente, sabe o que está acontecendo. Então, se eles podem ser tratados, se eles podem ser encaminhados, se não, eles são levados, muitas vezes são colocados para dormir, etc. Os espíritos têm recursos, os espíritos superiores têm recursos que fazem com que esses espíritos sejam tratados. E a sorte daqueles que conseguem entrar no centro espírita para esse tipo de tratamento. E sorte do centro espírita que tem esse tipo de tratamento também. Que é um trabalho maravilhoso de atendimento a esses espíritos. A gente não deve se vangloriar como médium, nós não devemos ficar orgulhosos, porque nós aprendemos muito mais do que ajudamos. Mas é um trabalho de grande porte dentro do centro espírita, o trabalho da educação mediúnica. E ele continua aqui. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meio de realizar as suas transformações, medidas utópicas, fantasias e impraticáveis, pueris e ridículas, porque nós temos condições de saber isso. Nós temos condições. Pela nossa própria razão e pelo nosso próprio bom senso. Ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Então, vamos ficar alerta, né? Vamos ficar alerta com aqueles que nós convivemos no planeta e com aqueles que nós convivemos também, mas que estão na erraticidade. Por outro lado, lembrai-vos de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. Porque, na verdade, existe uma coisa assim que a gente deve levar em conta também. O espírito que vai se comunicar, que vai dar uma mensagem, que vai se passar por um espírito superior ou um espírito superior, ele tem um objetivo naquilo que ele vai fazer. Eles têm objetivos. O espírito superior, ele vai falar para quem vai aproveitar aquilo que ele vai falar. Para quem vai aproveitar. Então, é interessante essa frase do Erasto, porque muitas vezes nós aceitamos alguma coisa que não é verdade, por conta da nossa fragilidade, por conta da nossa infantilidade, e daquilo, muitas vezes por conta da nossa fragilidade, por estarmos frágeis. Então o Espírito nos envolve, ele fala coisas para a gente, coisas que nós queremos ouvir. Então, só que o individual pode aceitar, mas a massa muitas vezes não aceita. E quando o individual não aceita, a massa aceita, ou o invertido, a gente deve ficar alerta. A gente deve ficar alerta também, porque a massa não aceita, mas o individual aceita. Então, a gente tem que ficar alerta
com essas comunicações. Nós temos que saber como distinguir essas comunicações. Quando nós estudamos, basta ler a mensagem aqui do Erasto, nós já vamos ficar um pouquinho mais espertos, né? Não aquelas pessoas céticas, que não acreditam agora, não vão acreditar mais em nada. Não. Você tem condições de se certificar das mensagens. Você tem condições. E, logicamente, a gente não pode esquecer de uma coisa que é, assim, fundamental para a nossa vida. É fundamental para nós como médiuns. Isso, nós como médiuns devemos ter sempre na nossa mente. Os espíritos que nos assistem têm a possibilidade de ver o nosso coração, a nossa intenção, as vibrações que emitimos. O nosso cérebro emite as irradiações que vêm da mente e fazem parte da nossa aura. Então, nós, através do nosso pensamento, das nossas intenções, nós irradiamos, o nosso espírito irradia, e é através daquilo que o nosso espírito irradia, através do nosso coração, do nosso sentimento, da nossa bondade ou maldade, que nos acercam de nós, que aqueles espíritos se juntam a nós através do quê? Da nossa aura. Através da nossa aura. Através do nosso pensamento. Do que o nosso espírito transmite. Eles veem o nosso coração. Eles veem a nossa intenção. E eles falam, vamos dizer assim, se aproveitam, entre aspas, porque um espírito superior, ele vem e traz a mensagem dele, ele se aproveita, entre aspas, né? É o recurso que ele tem. Uma vez eu falei assim, aqui eu estava falando, o Paulo estava sentado ali, e eu falei que os espíritos tinham umas artimanhas. O Paulo imediatamente falou para mim, artimanhas não, Valdinho, eles têm recursos. Então eles têm, nunca mais eu esqueci essas palavras dele, porque as palavras que a gente fala, às vezes, o espírito superior, ele não tem artimanhas, ele tem recursos. Talvez no espírito inferior ele tenha artimanhas para poder. Então, eu estou irradiando, na minha aura tem aquele sentimento de vingança, de ódio, e quem vai cercar? Quem vai me cercar? E quem vai dar a mensagem? E quem vai falar? Agora, se eu tenho sentimento, eu sei que nem todos os momentos a gente tem aquela bondade, aquela aura maravilhosa, que nós não somos missionários. Quer dizer, eu não sou missionário. Eu não sei, pode ser que tenha missionários aqui dentro da sala, pode ser, eu não sei também. Mas nem sempre a gente é missionário, tem aquela bondade, aquela coisa. O nosso pensamento varia muito, porque nós estamos o quê? Algemados à terra. Nós estamos algemados à terra. Nós estamos algemados às nossas sensações. Nós estamos algemados ainda às nossas sensações do planeta. E essas sensações fazem com que o nosso pensamento mude a cada minuto, com que a nossa atitude também mude. Mas a gente vai tentando, né? Vai tateando e vai tentando, e isso faz com que os espíritos se cerquem. E numa reunião mediúnica, aonde a assembleia que faz parte daquela reunião mediúnica tem esse trabalho, tem aquilo que o Emmanuel fala naquela mensagem que eu li há umas semanas atrás, que se você já abraçou o serviço em nome de Cristo, se agarre a esse serviço. Se agarre, porque você já tem a oportunidade, você já conhece, você já tem a oportunidade. Então esses espíritos se acercam e eles trazem lá a sua mensagem. Mensagens que eles vêm lá, eles falam, confortam o nosso espírito, e a gente sabe que são espíritos trabalhadores, espíritos missionários, que vêm, benfeitores espirituais da casa, que estão assim a todo tempo cuidando das assembleias, cuidando daqueles que estão participando dos trabalhos. Como lá no livro Missionários da Luz, quando eles vão fazer a materialização, o que acontece? Entra uma pessoa alcoolizada na Assembleia. Depois, dei uma procurada lá no livro Missionários da Luz. Entra uma pessoa alcoolizada na Assembleia. O que os espíritos fazem? Eles percebem que vai haver algum tumulto. Porque a pessoa, ela vibra de uma forma diferente. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão vendo o coração daquele
daquela pessoa. Eles estão vendo as intenções daquela pessoa, que momentaneamente, por conta do álcool, por conta da droga, ela vai tumultuar. Então o que eles fazem? Eles cercam aquela pessoa, eles protegem o trabalho daquela pessoa, porque vai haver uma materialização, e a materialização é algo assim muito sutil no trabalho espiritual. É uma coisa assim, um trabalho que precisa muito ectoplasma, então eles fazem esse tipo de coisa. Quando é numa reunião mediúnica, o que eles fazem? Eles também circulam, protegem a reunião daquelas pessoas que vêm com más intenções. Então é isso que a gente tem que ter em conta, nós médiuns precisamos ter em conta a nossa intenção. Qual a nossa intenção? Porque se nós temos intenção de trabalhar, de abraçar o serviço em nome de Jesus e vir trabalhar com humildade, respeitando o horário, respeitando a sala, respeitando os diretores das salas, acatando as orientações que esses diretores dão, acatando as orientações, porque quando nós acatamos as orientações, nós deixamos de lado o melindre, aquele orgulho exacerbado, nossa, achando que nós somos assim, o último biscoito do pacote, como falam lá, né? Eu sou bom, não sei o que lá. Então, aí precisa tomar cuidado. Não, nós somos trabalhadores, nós temos que ter humildade, a gente se coloca na posição do quê? De servidores. E nós vamos servir, respeitando o horário, respeitando o trabalho, respeitando a direção da sala, atendendo aquelas regras que existem, que a gente pode aprender lá no livro Desobsessão, do André Luiz, um livro excelente para nós entendermos como funciona a reunião mediúnica, como nós devemos agir dentro da reunião mediúnica, o livro Desobsessão, e aí sim nós vamos manter aí nós vamos fazer com que os espíritos se aproveitem, que nós sejamos utilizados como instrumentos do trabalho do plano espiritual. E aí sim, a gente pode ter até um pouco de orgulho. Um bom orgulho, vamos dizer assim. Orgulho do quê? Orgulho da consciência tranquila. Eu trabalhei, eu vim, eu fiz o melhor, eu saio daqui da casa, eu continuo sendo médium, e eu vou procurar melhorar, eu vou procurar ter paciência. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa ansiosa, impaciente, às vezes meto os pés pelas mãos, falo mais do que deveria, como vocês podem observar. Falo mais do que deveria, e aí o que acontece? Não, eu vou procurar me policiar, etc, etc. E aí sim, eu vou colocar a cabeça no travesseiro e eu vou ter a minha consciência tranquila, semi-tranquila, né? Vamos dizer assim. Eu tenho um monte de coisa para melhorar, mas a tranquilidade, pelo menos, do trabalho realizado e de que eu tenho essa proposta de melhora essa proposta de melhora. E aí o Erasto, ele vai falando sobre as qualidades dos espíritos, ele vai falando sobre os espíritos astuciosos, aqueles que falam, que vêm trazer mensagens, aqueles espíritos que nós devemos ter compaixão, mas que nós também não podemos cair na lábia. Nós não podemos cair na conversa deles, porque senão nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a patinar. Então, como numa esteira, a gente vai ficar andando e não sai do lugar. A gente começa a patinar, começa a dar ouvidos, aquele espírito que vem na reunião, e só ele, aquele médium recebe só aquele espírito. Ele fala sobre tudo isso aqui. Eu não vou ler, agora não dá mais tempo de eu ler a mensagem inteira. Mas o que eu gostaria de passar era isso. Eu acho que a Sandra até, depois na semana que vem, se ela quiser dar uma lida na mensagem inteira, e obviamente todos devem estar curiosos agora para ler a mensagem do Erasto, que ele fala sobre erraticidade, eu falei em outras palavras, os comentários que eu fiz foram em outras palavras, porque eu procurei trazer para o nosso dia a dia, para a nossa prática mediúnica, que é muito importante, para, muitas vezes, para a sobrevivência do centro espírita. Tem que ajustar a prática mediúnica em casa, é perigoso.
Ah, sim, a Sandra está falando uma coisa que é muito importante, eu já vou encerrar, que é a prática mediúnica em casa também. Eu nem tinha nem atinado com relação a isso aqui enquanto eu estava falando. A prática mediúnica em casa também muito perigosa. Nós fazemos o evangelho no lar, mas nós não precisamos ter aquele contato estreito. Nós temos aquele contato estreito com os espíritos, mas nós temos que tomar cuidado com as manifestações, com as mensagens e tudo mais. O correto é seguir como as orientações para a prática do evangelho no lar. E o evangelho no lar deve ser feito dessa forma. E a prática mediúnica em casa também é uma prática perigosa. Por quê? Porque o espírito vai falar, se ele se comunica dentro de uma casa, que não é uma prática do evangelho no lar, ou ele vai falar como? Ele vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir, ele vai ver a intenção das pessoas. E aí ele pode se familiarizar com aquela família e fazer parte daquela família, como nós observamos em muitos livros aí, na literatura espírita, nós vamos observar que os espíritos almoçam, jantam, convivem, dormem, moram dentro da casa da gente. Porque eles se familiarizam com o quê? Com a nossa intenção, com o nosso pensamento, com aquilo que nós praticamos dentro da nossa casa. Fofoca, etc, etc. E obviamente os benfeitores, eles vêm fazer eles trazem esse conforto espiritual para dentro do nosso lar. E eu me lembro sempre das palavras da doutora Marlene e do Paulo, da Magali, todas as vezes que eu ouvi a Magali falando aqui, que eu ouvi o Paulo falando aqui, a doutora Marlene falando, que ao acordarmos, nós devemos fazer a conexão com o plano espiritual superior. Imediatamente nós devemos fazer a conexão com o plano espiritual superior e devemos pedir o quê? Força no trabalho, força no nosso trabalho. No trabalho do dia a dia, no trabalho mediúnico, no trabalho que nós realizamos dentro do centro espírita, porque isso vai tirar a gente, vai tirar a nossa mente daquela patinação, de ficar patinando lá e não sair do lugar. Isso vai tirar. E todos eles falam a mesma coisa. Todos os espíritos falam a mesma coisa. E muitas vezes eu ouvi a doutora Marlene falando aqui. Como imediatamente ao acordar, o que nós vamos fazer? A nossa primeira comunicação com o plano espiritual superior. E pedirmos forças para o trabalho. E aí nós vamos levantar e nós vamos ter certeza que nós estamos em contato permanente com o plano espiritual superior, com o nosso anjo da guarda, que está ali atento, e nós podemos criar o quê? Criar um canal de comunicação com esses espíritos. É meio complicado? Não é fácil? Não. Mas a gente precisa começar a dar o primeiro passo, a gente precisa fazer essa conexão. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu já estou 5 minutos atrasado aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, fazer algum comentário, se eu puder responder, se eu souber responder, senão a gente pode passar para outra parte dos trabalhos.